Boa tarde, pessoal. Vou usar o boa tarde, porque ainda são 6 horas, ainda estou vendo a luz do dia, mas sempre fico na dúvida se é boa tarde ou boa noite. Estamos aqui para mais um plantão do Python Pro para tirar as dúvidas aí da galera que faz aí um dos cursos do Python Pro. O primeiro módulo, que é o curso Python Birds, ele é gratuito para você aprender o básico de Python procedural e orientado a objetos. Se você está vendo essa gravação aqui no YouTube, aqui embaixo na descrição eu deixei o link para você e você vai ser convidado também aí através do seu e-mail para participar aqui dos eventos ao vivo que nós fazemos durante a semana, tá? Em particular, o plantão de dúvidas e também o Café com Python, que acontece às sextas-feiras e depois ainda te mando o resumo aí dessas videoaulas ao final da semana no sábado, tá? Bom, vamos dar uma olhada. Me avisem, por favor, quando vocês estiverem vendo a minha tela. Opa, vendo aqui. Tá? Aqui vou tentar meio juntar duas dúvidas, tá? Essas daqui para trás eu sei que já foram. Mais uma dúvida aqui do Gilson e também essa daqui já foi também, então essa daqui está resolvida também. E tem mais uma aqui, eu vou deixar essa para o próximo plantão, de repente, a do Dom. E tem aqui a do River, que era sobre questão aqui, que até colocaram uma resposta aqui, aqui tá Pepe, qual que é o nome do... esqueci aqui o nome. Acho que é Paulo, pela foto. Mas da forma eu ver aqui o perfil. Também não tem o nome. Paulo. Acertei. Então vamos dar uma olhada, porque essa questão aqui do Gilson, de Travis CI, seja qual for, se é o Travis, qualquer um, por exemplo, eu alterei o do Python Pro para não utilizar mais o Travis e sim utilizar o do GitHub. Mas assim, a pergunta para mim, ela se resume a ler stack trace. A não ser que você tenha errado na sintaxe do arquivo de configuração do seu CI. Tá? A não ser que seja este caso. Cadê? Tem aqui nos checks, né? A gente configurou. Nesse caso aqui eu estava tentando até fazer o check pelo GitLab CI. Vamos escolher aqui, ó, esse aqui que deu uma falha. Olha lá, o processo fez isso aqui, terminou em 2 minutos, vamos entender por quê. Keep file lock. Esse daqui ele me deu a razão. Cadê o stack 3? Cadê o build? Eu quero ver o build, filho. Isso, olha lá. Então ele separa para mim, né? E aí ele vem aqui nos meus testes e ele aponta para mim os testes do PyTest. Então como é que eu leio isto aqui, ó? Eu venho aqui, ó, vou olhando esse relatório aqui. Tudo que é pontinho é um teste que ele executou e executou com sucesso. E aí ele vai, inclusive, colocando a porcentagem da coleta dos testes. E aí, veja, vou indo para baixo, vou vendo que está passando. E aqui no 97, nesse caso, não houve uma falha em si. Apesar que ele me informa o que aconteceu, olha. pip1, PyTest, Python Pro Cove, o que ele falou? O código saiu com este erro. Então isso aqui eu fui lá, copiei no Google e achei uma falha quando eu fiz o upgrade do PyTest da versão do 5.32 para o 5.3. Tá? Então a forma de você ler é bater aqui, mas às vezes você tem algumas falhas no stack trace mesmo. E quando é o stack trace, você tem basicamente a pilha de execução do seu código. Ele vai te dar a linha que deu erro em geral, mas se você estiver no meio de um framework, ele vai te dar a pilha completa. Então, se é o PyTest executando um teste, então lá dentro do código do PyTest você pode ter uma função que conseguiu coletar a função de teste, a outra que está escolhendo rodar, a outra que injetou os parâmetros, e aí dentro dela finalmente ela vai rodar o seu teste, que vai ser o seu código. Então aprender a ler o stack trace em si vai te ajudar tanto a ler as informações de erro dentro do seu CI que porventura ocorram por conta de erros dentro do seu código, como também vai te ajudar a ler as mensagens aqui, que foi a outra pergunta, no Sentry. O Sentry basicamente só vai imprimir o stack trace para a gente. Então, não tem muito o que inventar. A ideia é a gente conseguir ler stack traces. E aí vamos, então, emular aqui o problema de leitura. Emular não, na verdade, passar na verdade, resolvendo aqui o problema do River, que está aqui no final. Tá? Que o River
possivelmente aí, ó, é questão de busca binária, e ele falou para a gente avaliar aí em uma lista ordenada, né, e a gente teria que retornar qual é o primeiro e o último índice no qual um elemento aparece, tá? E aí até legal que a gente faz a análise de complexidade, pega aqui a solução do Paulo, que o Paulo colocou aqui, que seria utilizar uma função já embutida. Vamos ver aqui quais são os problemas com essa solução e por que está se falando em busca binária aqui. Tá? Vamos tentar fazer tudo isso em uma pancada só. Então eu vou colocar aqui vamos criar aqui um arquivinho de teste. Eu vou colocar aqui teste busca repetido. Tá? E aí eu vou colocar aqui até em termos de teste, tá? Então def teste, sei lá, elemento. E como é que eu vou colocar isso aqui? Vou colocar elemento ocorre uma vez. Fazer um teste bem simplão aqui com o PyTest. E aí a gente vai certificar o seguinte. Eu vou passar para uma função buscar índices de repetição. E aí vamos passar aqui um elemento, né? Então eu vou passar o quê? Eu vou passar um iterável, então uma lista ordenada. Eu vou passar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por exemplo. Opa, tinha que ser com vírgula, né? E aí eu vou querer identificar, vou até passar, vou deixar com o mesmo, vou querer saber em que índice acontece o elemento com o número 7, tá? E aí eu vou executar aqui esse teste. Então, olha só, teve um processo aqui que aconteceu, tá? O PyTest buscou esse teste, teve que fazer uma busca aqui para ver a função que começava com o prefixo teste, para ele saber o que rodar, tá? E aí ele me apresenta o que a gente chama de stack trace. Então, como eu falei, ó, quando você executa, quando é alguma ferramenta que executa o seu código, e em geral o nome de uma ferramenta que executa o seu código se chama framework. A gente até discutiu aí definições de biblioteca e framework. Não sei se foi em uma aula ou foi no grupo do Telegram do curso, né? Biblioteca você chama, em geral, a definição que eu gosto do Guerra é que a biblioteca você chama o código da biblioteca para resolver uma coisa. Por exemplo, se buscar índice, se eu quiser que seja uma biblioteca, é uma biblioteca, porque eu estou chamando o código dela para me retornar alguma coisa. E, aliás, eu tenho que colocar aqui o que eu espero, né? Então, o 7 vai estar no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, se eu tenho que retornar o intervalo, e vamos dizer que vai ser um formato de tupla, eu vou ter o quê? Índice inicial, onde acontece o 7, 6, e o índice final, 6 também, porque ele ocorre aqui. Né? Então, vamos colocar assim, ó, igual, igual. Tá? Então, a biblioteca sou eu que chamo o código da biblioteca, mas o framework, normalmente, ele que chama o nosso código. E como é que é a definição do framework PyTest para isso? Se você criar uma função que tenha o prefixo teste e pedir para rodar como teste, ele vai buscar todas as funções com esse prefixo e vai executar como se um teste fosse. Então, por isso que ele é um framework. Quando a gente executa esse cara, ele tem uma API. Pode falar? Isso pode ser por exemplo, eu faço um import do PyTest. Aqui você nem fez, mas, por exemplo, imagina que a gente está fazendo um negócio num arquivo só, onde você vai ter tudo num lugar só. Eu posso importar o PyTest e escrever, por exemplo, uma parte vai ser o código e dentro do Thunderman escrever as funções de teste que ele vai rodar, ou isso não funciona dessa forma? Não sei se eu me fiz entender. Não entendi muito bem. Porque você nunca o coloca ambiente no Thunderman. Até porque o Thunderman não será chamado pelo PyTest. Por quê? Qual é a condição do Thunderman rodar? Se você roda Python, o nome daquele arquivo. Quando a gente roda via PyTest, é o PyTest que vai importar aquele arquivo e rodar. Então, o que tiver no Thunderman não vai rodar. O Thunderman é, em geral, para
para você fazer, digamos, experimentos. Né? Você quer fazer um experimento interno. E às vezes eu até faço isso. Eu estou no meio de um código e eu quero chamar alguma coisinha só lá dentro. Às vezes eu vou lá e crio um Dunderman para eu fazer uns testes, uma homologação mais rápida. Não chega, eu estou dividindo aqui entre homologação e teste. Homologação é mais quando você emula, usa o código e não está fazendo um teste automático. Então é sempre assim, sem ser no Dunderman. Se eu colocar alguma coisa no Dunderman, o PyTest não vai ler, porque ele vai importar esse arquivo, né? Beleza? Beleza, obrigado. Então, o que acontece? O PyTest que chama o nosso código. E quando isso acontece, na hora que estoura um erro, se estoura a chamada pilha de erros. Porque o PyTest tem que fazer uma porrada de coisa até ele encontrar esse cara aqui. Por exemplo, tem que ter o código que vai buscar e vai listar as funções que começam com o teste. É uma lógica do que o PyTest tem que fazer, entre várias outras coisas que o PyTest faz. Então, quando estoura um erro, ele estoura a pilha inteira de quem foi o framework que iniciou este erro. Isso é muito comum em frameworks web, em frameworks de teste, ou seja, um framework que você utiliza que vai chamar o seu código. Então, aqui, ó lá, o que ele aponta aqui para mim? Ele fala, ó, teste known, aqui, que era o erro anterior aqui que está acontecendo. Né? E aí, olha só, isso aqui é tudo pilha do PyTest. Olha lá, o PyTest, nesse arquivinho aqui, Python PY, na linha 492, tentou importar o módulo e de fato conseguiu. Aí dentro do PyImport, ele pegou pelo nome, conseguiu importar. Aí ele executou o módulo aqui para conseguir executar o teste. Ó, tem um rewrite test, ele deve reescrever para fazer umas magias e fazer essas asserções que aqui acontecem como uma asserção pura do Python, explodir para a gente de uma maneira mais interessante. Ele faz um parse no arquivo, porque ele tem que mexer, inclusive, com a árvore sintática do Python. Para quê? Para ele entender esse igual e mandar o erro para a gente de uma forma diferente. Aí ele compila aquele arquivo que ele mexeu. E, por fim, ele chega no nosso código, que é o que interessa para a gente em geral quando você está em um framework. A não ser que o framework tenha um erro. Tá? Mas isso costuma ser raro, mais raro de acontecer muito mais raro de acontecer do que um erro no seu código. Então, aí ele apresenta para a gente onde está o nosso arquivo e o que deu erro. Então, normalmente quando eu vejo um stack trace, eu já vou lá para baixo, eu vejo qual que é a mensagem de erro, e aí eu vou subindo no stack trace até que eu identifique qual é o meu código que foi executado e que causou o erro. Daqui para cima não me interessa muito o que está acontecendo. E é esse resultado que, se você tiver um teste falhando no seu CI, se ocorrer um erro em produção que o seu Sentry vai pegar, ele basicamente vai pegar o stack trace daqui. Então, ler a pilha de erro, né, você começa sempre de baixo para cima. O que é importante é a mensagem e você vai verificando o seu código para entender o que está acontecendo. Então, quando eu leio esse tipo de coisa aqui, ó, eu vou lá e vejo, é um erro de sintaxe. Pelo nome, você já fala, bom, errei alguma coisa de sintaxe. Né? E aí, você vê lá, olha, qual é o arquivo? É o arquivo teste busca repetido, que é o meu, então é o que eu estou buscando, na linha 2. Então, deu pau aqui. E aí, quando eu vejo, vou avaliar o que deu pau nesta linha. Esta é a leitura. Né? Tem como configurar o PyTest para não mostrar a pilha inteira? É meio complicado. Eu não lembro se tem um omit. Eu nunca procurei porque nunca me foi importante aí. Por quê? Porque pode ser importante se o erro for efetivamente no framework. Apesar que se for no framework, potencialmente pode ser que seu código nem apareça na pilha. Mas PyTest, omit, entire, stack trace. Eu nunca me preocupei com isso. Olha lá, write stack trace from lines from unit test. Eu nem sei se existe aí como, tá? Pode ser que você tenha um limite do stack trace. Assim, eu não vejo muita utilidade. É legal, às vezes, saber o stack trace, porque se você tem vários frameworks rodando, por exemplo, você tem o Celery e você tem o Django rodando. Quem deu pau? Foi o Django ou foi o Celery? Se você não tiver o stack trace, pode ser que fique mais difícil. Eu não vejo muito o output verbose messages. Você tem o modo verboso, inclusive. Aquele não é o verboso, se eu quiser colocar um "-v" lá. Tá? E
Ah, tem um menos Q aqui, ó, que é o quiet. Vamos ver como é que roda o quiet aqui. Vamos rodar pelo terminal. O Renzo, Oi? esse Stack Trace, ele é um gerador de log. Ele é próprio do PyCharm ou é um pacote do Python? Não é nenhum pacote, né? Toda linguagem de programação ela vai imprimir para você o stack trace. Como é que funciona? Se acontece um erro no programa, você tem a escolha de tratar. Em particular, nas linguagens orientadas a objeto que tem exceção, tem o tratamento de exceção. O tratamento final da exceção, se você não tratar, a própria linguagem de programação vai ver que aconteceu um erro e ela vai jogar para você na saída padrão o stack trace. Esse é o padrão, pelo menos que eu conheço, de qualquer linguagem de programação. Tá? Então, não é que seja uma biblioteca, é uma característica da linguagem. O modo dela é executa, vai vendo os erros, se acontecer qualquer erro, pega esse cara e imprime aí na tela. Né? Não chega a ser um log, é só para saída padrão. Mas você pode até capturar com um log também. Beleza? Tanto é que, né, eu vou rodar aqui. Se eu tentasse rodar, por exemplo, como o River falou, com o main, dá para a gente ver o stack trace rolando sem framework nenhum. Né? É só o Pythonzão aqui. Ou seja, se eu executasse aqui a mesma função como a main, aqui embaixo, ó, é def, aqui é if. Aqui eu vou tirar o assert. Então vamos executar esse cara aqui, ó. Python, primeiro sem o PyTest. Python, testes, aí tem o teste busca repetido. Inclusive bem interessante, ele fez o parsing para me dar erro aqui antes, ó. Nem sabia disso. Eu achei que ele já ia me pegar e me dar o erro só aqui embaixo. Tem um espaço no nome da sua função. Entre índices e o underline tem um espaço. É isso aí, então maravilha. Aí fica pior ainda. Então vamos tentar de novo, rodar aqui, ó. Olha lá. Então, o stack trace, ou seja, se eu tivesse uma função que chama outra função, que chama outra função no meu código, ele também apresentaria o stack trace, não só do framework, como o meu mesmo. Né? Então, foi essa a lógica do Python. Né? Eu não tratei este erro, o Python foi lá, leu e coloca para mim o stack trace, dizendo em qual foi o módulo, qual foi a linha, imprime inclusive o conteúdo da linha, que é isso aqui, e diz aqui qual que é o erro, o name error, esse cara não foi definido. Né? E se eu rodar via PyTest, só para fazer aquele teste lá, River? Olha lá. É o Esse é o mesmo erro, PyTest mas é menos Q na que você quis. linha... Isso, mas o primeiro é na linha 2, só provando aquilo que eu falei. Então, como é que eu leio lá? Ó? Ah, sim, Esse aqui, sim. ó, deu falha em um teste. E aí, quem foi o teste? Foi esse teste aqui. E o que, que aconteceu? Aconteceu erro nessa página. Ele está me falando qual é o elemento que deu erro. Não tem o stack trace aqui. Nesse aqui ele nem imprimiu o stack trace mesmo, olha lá. Eu acho Talvez que aquele antes. stack trace estava grande. Eu acho que aquele stack trace estava grande por conta do espaço que tinha no nome da função. Isso, olha lá. Ó, Inclusive, aí tá então, o PyTest menorzinho. ainda ele já limpa o stack trace, se não for um erro tão grotesco como o que eu fiz lá. Ó. Nem lembrava disso. Mas é assim que eu leio CI, né? Erros em testes, em normal. Se for um erro em algum comando, vai explodir lá no log do CI. Se você errou sintaxe, aí ele não vai conseguir nem compilar. Se você executar uma linha de comando em outra linguagem, vai estourar o erro daquela linguagem no CI. Você tem que ler, em geral, sempre é de baixo para cima, procurando onde é que está o teu código que inseriu aquele erro. Tá? Então, o PyTest já tem essa inteligência de fazer. E veja lá, ele diz o nome do erro, a linha que deu erro aqui impressa, e aqui embaixo quem é o arquivo e o 2. Inclusive, quando você está no PyCharm, você clica aqui, ele leva você até o erro. Ou se clicar aqui também 2 vezes, ele te leva no teste que está dando problema. Tá? E aí, vamos consertar isso aqui. Vamos colocar assim, lista ordenada.
Se eu quiser colocar lá os tipos, usar os tipos, eu digo lá, eu importo o list do pacote typing e digo que aqui vai ter inteiros. Então, uma lista composta por inteiros. E esse aqui é o procurado. É o elemento que a gente vai procurar e vai ser um inteiro aqui. Tá? Bom, vamos dar uma olhada. Retorna uma tuple. Isso, e retorna uma tuple. Você não sabe o que retorna ainda, você está só fazendo um babysitter. Então vai ser aqui um tuple. Um tuple. Na verdade tinha como colocar dimensão agora no Python 3.8, mas eu ainda não vi como é que é isso. Então vai ser uma tupla de inteiros. Tá? Maravilha, vamos rodar aqui os testes. Veja que agora já a minha mensagem é diferente, porque aqui existe. Ele me dá um erro aqui, porque ele falou, ó, eu esperava, na verdade, então o atual tem que ficar até aqui, né? Eu nunca sei qual é a ordem aqui do PyTest. Então, o que você está testando aqui e o esperado é do outro lado. Para a mensagem aqui embaixo ficar bonitinha. Esperado e atual. Olha lá. Então, ele me dá a mensagem bonitinha, né? Ó, eu esperava 6.6, que é a parte da direita da asserção, mas eu recebi nulo. E aí é assim que eu leio e parto lendo aqui stack trace. Não tem muito mistério com isso, não. É só acostumar, ficar tranquilo com os erros. Né? Quer dizer, ó, o erro mudou, é sinal de evolução. Então, a gente vai evoluindo de erro em erro. Dá uma olhada lá na solução do Paulo, o que ele colocou lá. Se a questão não for implementar a busca binária, o que ele fez? A index. Ele perguntou pelo índice do 4. Caraca, eu mesmo não entendi o que ele fez, não. Fez a busca do índice primeiro da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda. Depois ele veio do último. Então, aqui ele reverteu, aí ele perguntou quem era o novo índice do 4 e tirou do len para conseguir encontrar quem é esse cara. Tá bom, ficou uma solução boa, pequena, né? Mas aí vamos olhar os problemas dessa solução aqui. Então, vamos testar a solução. Essa aí vai ser de complexidade n log de n, né? Não sei, vamos ver primeiro. Vamos só colocar aqui, garantir que o teste passe. Depois a gente faz aqui. Então, esse aqui vai ser o index. Nem é A aqui, né? Que A é péssimo para nós. Lista ordenada. Aí eu passo qual é o elemento que está sendo procurado. Esse vai ser o início. Aí o fim vai ser, pega a minha lista ordenada, inverte, é o código. Eu não gosto muito desse tipo de versão porque eu acho que é pouco legível, tanto é que eu pendei ali, né? Então, vem aqui para esse cara e aí eu pergunto para essa que foi ordenada qual é o índice do elemento procurado. E aí tá faltando ainda o len, mas vamos fazer de propósito aqui. Eu vou retornar início. Enfim. Roda os testes. E aí ainda vai me dar uma falha. Que aqui ele retornou o 6.1. Por quê? Porque quando eu ordenei desta forma, eu tenho que contar o índice de trás para frente, né? Então, se eu acho o elemento neste cara aqui na forma desordenada, que é o 0, o índice será o último. Ou seja, nesse caso aqui, o último, isso é o último só sem ele não, né? É porque ele não pegou os índices, ele não fez exatamente o que você queria lá, né River? Parece que quando você inverte a ordem, busca de trás para frente, na verdade, quando você fez a inversão ali, ele muda os índices. Então o 8 passa a ser o 0, o 7 passa a ser o 2 e assim sucessivamente. Só que lá, tudo bem, porque ele fez, na solução do Paulo ele fez o slicing. Mas lendo o que o seu exercício pede, ele pediu qual é o primeiro e o último índice, não
o slicing com todos os elementos repetidos, né? Então, assim, eu vou me ater ao problema. Então, aqui, eu teria que fazer assim, né? É o off by one error. Como a lista começa em 0 e a gente iterou, eu teria que ainda tirar uma unidade do len. Por quê? Porque o meu índice começa sempre em 0. Então, eu tenho que tirar esse 1 aqui do meu tamanho. Tá? Vamos retornar aqui. O que ele está reclamando? Ah, legal. É assim que coloca os elementos. Ah, não lembrava disso. Perfeito. Então tá aí. Pronto. Tem que parar de reclamar. Uma tupla com 2 elementos. Olha lá. Início e fim. Teste passou. Maravilha. Vamos mandar bala. Em outros casos aqui. Teste elemento ocorre 2, tá bom já, né? 2, e aí aqui eu vou então repetir o 7. E aí aqui ele vai ter que aumentar o final para 7. Vamos rodar todos aqui para ver o que acontece. Beleza, estabilizou. E às vezes é legal também fazer o quê? Teste elemento. Na verdade não é elemento. Elemento não está na lista. Então aqui eu vou colocar um... O que acontece aqui? Vamos colocar um -1, que não existe ali. Vamos executar os testes. Isso aqui deve dar ruim. E aí ele coloca aqui o value error. Olha lá. O -1 não está aqui. Então seria interessante, em vez de aqui seria interessante eu capturar essa exceção de value error. Então, como é que eu faço isso com o PyTest? Aí, normalmente os frameworks, eles também têm uma parte deles que funcionam como biblioteca, onde você vai chamar o código do framework. Em particular, uma das partes do PyTest que funciona como biblioteca é a parte para você conferir se um erro acontece. Então, with PyTest.raises é uma função. Então, veja, eu agora dentro do meu código estou chamando o código do PyTest. Então, normalmente, todo framework tem uma parte dele que é a biblioteca, porque você chama o código dele também, para resolver problemas de interesse no domínio ao qual o framework se presta a resolver. Então, eu vou dizer aqui, ó, eu espero que jogue um erro aqui nesta linha. Qual erro? Value error. Vamos executar os testes. Maravilha, tudo passou. Deixa eu ver aqui o que a galera escreveu. Fala, Renzo, não sei se é o local ideal, mas você me dizer qual o erro deste código? Aí Fabrício, posta lá no fórum, porque senão fica complicado. Se a gente tiver um tempinho aí, a gente vê as dúvidas da galera, tá? Manda lá que às vezes você manda até no própria aula, porque aí é o do Python Birds. Se você tiver aula do próprio carro, posta no fórum referente ao próprio carro, que às vezes a gente já acha por lá e já até te responde antes, tá? Vamos lá, continuando. Perdi o fio da meada. Tá, testes, fizemos funcionar. Agora vamos avaliar. Quando você vai fazer um processo seletivo para o exterior, principalmente empresa, Google, Facebook, etc., você precisa fazer a análise de complexidade do seu algoritmo. Tá? E aí, o que acontece? A gente tem que entender e ver qual que é a relação. Um index é uma função em que você passa um elemento e ele vai retornar o índice no qual aquele elemento ocorre. Tá? Imagine que a gente fosse implementar o índice. Qual seria a lógica para a gente implementar a função índice? Alguém consegue aí definir, de preferência que versão que fez aí, está fazendo o processo? Como é que a gente implementaria essa função? Eu penso que a gente poderia implementar essa função usando um for e percorrendo a lista até encontrar o elemento. E aí, se encontrar o elemento, retorna o valor do índice, né? Do índice. E aí... Esse for seria com... Desculpa. Esse for seria com... Para ficar mais fácil, né? Seria com o enumerate para poder trazer o índice certinho. Perfeito. E aí, como é que a gente ia ter que percorrer na lista se o elemento não está lá?
Percorre a lista toda. Aí vai. Então esse é o chamado pior caso, que em geral é para o pior caso que a gente faz análise de complexidade. Ou seja, dado o tamanho N da lista, em geral você está interessado no tamanho da sua entrada de dados, conforme o tamanho de N aumentar, o tempo de execução desta linha 7 de código tende a ser linear com o tempo, porque se for um tamanho 2, você vai demorar duas execuções desse for. Se for 3, 3, 4, 4, assim por diante. Então, linear já é uma coisa que, beleza. Então, como eu já tenho uma linha linear, já é garantida que essa busca aqui é, na melhor das hipóteses, linear. Aí vamos analisar aqui as outras. Tamanho. Para calcular o tamanho de uma lista, aí o tamanho em si, O de 1. Ele é um campinho que você só pesquisa e ele já sabe quantos tem em uma lista. Tá? Para eu fazer o algoritmo de inverter uma lista, qual é a complexidade? Na época de Seria a faculdade. mesma do. Seria a mesma do index, que vai A inverter. mesma do index, né? Que você tem que navegar de trás para frente na lista, montando uma lista nova. Então você tem que fazer um for na lista inteira de novo aqui. Então, assim, de novo, mas isso é numa linha e isso numa linha. Então seria um tempo O de N mais um O de N que está aqui por enquanto, né? Então você vai, O de N fez isso aqui. Depois você vai chamar um ponto index nela. Então tem um outro O de N, mas eu poderia separar isso aqui para ser feito em duas etapas, né? Nada impede de eu fazer isso aqui, né? Lista revertida. Vai ficar mais claro, tá? Ó. Reverti O de N. Index aqui, O de N de novo. Concorda? Sim, concordo. Então, assim, O de N mais O de N mais O de N, se você quisesse fazer direitinho, seria então O vezes 3 vezes o número do tamanho, porque uma vez aqui, outra aqui e outra aqui. Só que assim, não importa quando você está fazendo análise de complexidade, qual que é a constante que vem aqui. Se isso aqui é uma constante, não importa. Então, O de 3N é a mesma coisa que o O de N. Não importa para termos de complexidade o quanto a constante que está aqui. Para tempo de execução até importa. Se a gente conseguir evitar fazer esse tipo de coisa aqui, beleza. E isso eu pedia para os alunos fazerem a análise em termos de tempo de execução, que costuma ser o mais pedido, mas existe também uma análise. Calma aí. Análise de tempo de execução. Mas existe também uma análise que é de memória ocupada. Tá? Então, memória, mas o princípio é bem o mesmo. Então, aqui, ó, para eu procurar por um índice, naquele for, você precisaria ter uma estrutura de dados? Você falou que ia fazer um enumerate, certo? Uhum. Enumerate no Python 3, ele não tem footprint de memória, ele é um generator. Então, ele não ocupa memória, ele ocupa um espaço constante de memória. Ele só ocupa duas posições. Uma para o valor que você quer, outra para o índice. Então, é sempre 2. Então, esse cara aqui, ó, em termos de memória, ele é O de 1. Reverter uma lista, como é que reverte? O que você tem que fazer quando você reverte? Tem que percorrer ela pegando do último para cá, né? Não Então, só percorrer, cria uma mas nova lista. Então, Criar ele cria uma nova lista. Logo, isso aqui é O de quê? Em termos de memória. O de N. O de N, porque eu crio uma nova lista igualzinho a que entrou. Então, O de N em termos de memória. O index aqui, essas operações não ocupam só ocupam um tempo constante aqui, não tem por que manter nada, então eu tenho isso aqui, ó, O de 1. Soma de O de 1 mais O de N mais O de 1 daria O N mais 2. Então seria assim, ó, O de N, por causa daquele primeiro ali, e aqui mais uma constante de 2. Quando você tem polinômios dentro do formato O de N, da análise de complexidade, só importa, dentro de um polinômio, só importa aquele que tem um expoente maior.
Porque esse tempo 2 aqui, quando o n for muito grande, isso aqui é desprezível. Uhum. Lembra até a teoria de limites. Limite era a mesma coisa, sempre importava quem era o elemento com... Por quê? Porque na prática, né, você tinha isso aqui. Ó. Eu sempre lembro de limite aqui, na parte de matemática. Né? Você pode colocar o n em evidência, aqui dentro. Se você coloca o n em evidência, vai sobrar o quê? 1 mais 2 dividido por n. Então, quando n é muito grande, isso aqui tende a zero. Isso. E aí, então, a gente vai tender a n. Não precisa disso para O de n. É só decorar que em polinômios importa apenas o que tem o maior expoente, que nesse caso é o O de n. Então, eu tenho um algoritmo, esse daqui, que ele é linear em tempo de execução e ele é linear também em memória. Ou seja, conforme você crescer o tamanho dessa memória, ele vai ocupar o mesmo espaço em memória, um tamanho proporcional ao espaço dessa lista em memória, e vai demorar, também vai ter um tempo de execução proporcional ao tamanho dessa entrada. Feito, galera? Tranquilo isso? Então, eu vou fazer até o seguinte, ó. Copiar esse cara aqui para cima. E para a gente saber que foi a análise desse problema aqui, ó. Deixa eu colocar antes aqui para a gente saber, ó. Solução. Aí fica ali a análise e a gente coloca aqui uma solução 2 que a gente vai fazer daqui por diante. Tá? Só um pequeno detalhe, análise e complexidade de algoritmo não é uma matéria assim que você faça logo que é simples, tá? Então quem está aqui, que está fazendo Python Birds, por favor, não se assuste, tá? Aqui esse daqui em particular é um módulo que eu deixei lá no final, é o módulo de entrevistas técnicas que eu poderia ter chamado de estrutura de dados, mas estrutura de dados ninguém ia ver e ia dormir, ia lembrar das matérias de faculdade, então eu chamei de entrevista técnica porque a gente usa na entrevista técnica. Então, estou usando um lugar em que isso seja útil. Tá? Bom, uma outra forma é o seguinte. Aqui, nós não utilizamos a informação para nada de que essa lista está ordenada. Quando você tem uma lista ordenada, existe uma forma mais eficiente de se buscar um elemento em uma lista. Esta forma mais eficiente é o que a gente chama de busca binária. Por que busca binária? Porque você vai buscar em metade do seu conjunto apenas a cada vez. Vamos tentar fazer isso aqui, ó. Pseudo-visualmente aqui, ó. Nós estamos... E tem um probleminha que às vezes o pessoal pergunta. Se for para adivinhar a idade de uma pessoa, só perguntando para ela, chutando a idade e perguntando se é o maior e menor, em quantos passos você conseguiria descobrir qual é a idade da pessoa? O mesmo algoritmo que se resolve para esse problema de idade é o que define a busca binária. Então vamos colocar aqui este caso. Ó. Vamos supor então que eu tenho esse conjunto aqui e eu sei que a lista está ordenada agora. E eu estou procurando o 7. Qual é o tamanho... Vou deixar aqui comentado. Ó. Qual é o tamanho dessa lista, gente? Qual é o tamanho? 8, né? 8. Tá? Então, o que em geral a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai dividir esse problema numa busca em que eu vou dizer quem é o índice inicial, o início dele. Então, em Python, eu estou numa busca que eu vou ter o índice 0. E o fim tem um índice 7, porque é este cara que está aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu sempre vou dividir essa busca na metade, nesta minha lógica aqui. Como é que eu divido a busca pela metade? Eu posso fazer assim, ó, metade igual início mais fim, e vou fazer a média, então. Realmente, a metade vai ser a média desses dois valores. Só que é a média inteira, tá? Então, eu vou colocar aqui em Python 3 //, dividido por 2.
qual é o valor, levando em conta que é essa fórmula aqui, e dado que o meu início e fim é isso, quanto que vai dar aqui esse valor? A divisão inteira por 2. 4. A inteira 4? vai dar... Não, 3. 3. Seria, se fosse, né, 4, então 6... É 7, não é 8. Então 3. Aí eu vou procurar e vou ver lá. Quem é que está no índice 3? 0, 1, 2, 3. É o número 4. Aí eu vou lá e pergunto, 4, você é menor que 7? A resposta vai ser o quê? True. 4 é menor que 7? Verdade. Verdadeiro. Se é verdadeiro que o 4 é maior que o 7, menor. O que eu posso inferir dos elementos à esquerda do 4? Já que é uma lista ordenada. O 7 não está aí. O 7 não está aqui, porque se é uma lista ordenada, os elementos à esquerda do 4 são, na melhor das hipóteses, iguais ao 4. Então, se ele não está ali, eu tenho que procurar na parte da direita aqui, se eu não encontrei, se ele é menor efetivamente. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu início, que era 0. Eu sei que ele não está à direita do 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o meu início pela minha atual metade, que é o 3. Eu vou colocar aqui, ó, 3. E aí eu vou repetir o processo. Na prática, é como se eu eliminasse já daqui para cá. Essa parte aqui está toda eliminada. Vou repetir o processo. 3 mais 7 dá 10. Dividido por 2 vai dar? 10 por 2? 5. 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E agora lembre-se, eu estou daqui para cá. 6 é menor que 7? Sim. Sim. Se sim, o que eu vou fazer? Repetir aquele processo. Então, eu vou mudar o meu início para o valor ali do ponto médio, que é o 5. E vou repetir o processo. 5 mais 7, 12. 12 dividido por 2? 6. 6. 7 é menor do que 7? Não. Não. Como nesse caso foi não, a gente vai jogar o valor médio aqui, ó. O valor médio vem agora para o fim. Por quê? Porque agora eu tive a questão de que não bateu com este cara aqui. Certo? Então, vamos continuando. 5 mais 6. 11. 11 por 2. 5. 5,5. 5. É, mas é a inteiro, inteira aqui. 5 por 2, 5. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 no 6. De novo. 6 é menor que 7? É. É. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, apesar que nesse caso é o caso parada, né? Essa é a merda. Só, mas é o caso de parada. Eu sempre, nos algoritmos de busca binária, o meu problema está sempre aqui, ó, quando isso não bate. Mas tudo bem. Ó, nesse caso aqui, se eu continuasse o processo, porque se é menor, eu ia jogar o 5 no início e eu ia entrar num loop infinito aqui, né? Vocês concordam? Então aqui eu posso fazer o seguinte, né? Quando este número aqui bater com este número aqui, na prática, quando eu encaro este problema, eu encaro assim, onde eu colocaria o número 7 nessa lista ordenada, de forma que a lista continuasse ordenada. Quando eu chego nessa posição final aqui, em que o fim só tem a diferença de uma unidade para o 5, é porque eu tenho que colocar na posição de início, quando eu tiver essa condição aqui. Ó. Quando eu bater com essa condição aqui. Beleza? Se eu não me engano, tinha até as formas de fazer quando era menor. Eu não cheguei a bater no 7, né? Aqui era o menor. Não, eu bati no 7. Uma hora deu o menor e veio para cá, tá certo.
Então essa é uma busca, inclusive é uma busca binária em que a gente está, é o que se chama de busca binária low, de baixo, porque a gente está procurando colocar o número que a gente quer colocar o mais à esquerda possível. Viu que o novo 7, se eu colocasse nessa lista, ele entraria antes do 7 original, digamos assim, porque o 7 asterisco é diferente do 7 que está aqui. O 7 original sem asterisco, ele seria colocado aqui na posição 5, se eu quisesse fazer um insert e manter essa lista aqui ordenada. Beleza? Beleza. Beleza. Um algoritmo distinto desse daqui é quando você busca perguntando se o elemento é maior em vez de menor. Vamos fazer isso. Então, olha lá, vamos voltar lá para o len de 8. Então, aqui é com 7. E aí vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer a mesma busca, só que perguntando pelo maior agora. Mas a lógica continua a mesma, né? 0 mais 7 dividido por 2 vai dar? 3. 3. 3, elemento posição 3 é o 4. 4 é maior que 7? Não. Não. Então, vou jogar o 3 para cá. Os movimentos iniciais vão ser bem parecidos, inclusive. Aí, de novo, 3 mais 7, 10. Dividido por 2, 5. Posição 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Então, 5 é maior que 7? Não. Então, 5 aqui. 5 mais 7, 12. Por 2, 6. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei no 7 aqui. 7 é maior que 7? Não. Não. Então, o que eu vou fazer? Joga o 6 aqui. Veja só. 0, 1, 2, 3. Nesse caso da low, eu acho que é sempre o off by one erro que eu me pego. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu teria que continuar fazendo no caso do low, mesmo quando um é menor que o outro. Aí eu pegaria 6 mais 7 vai dar, mas aqui 13, vai dar 12, vai dar 6 também, né? Vou perguntar o maior, vai ficar aqui com 6 e o 7. No caso do high, se eu não me engano, eu tenho que pegar sempre, ó, quando a diferença entre esses dois for 1, eu vou pegar sempre o valor de fim. Ou seja, eu teria que inserir o valor, de novo vou colocar aqui, ó, esse 7 aqui, se eu pegar fazendo por maior e pegando o valor de fim, para eu manter essa lista ordenada, eu inseriria então o meu 7 aqui, ó, à direita. Então, esse tipo de busca chama uma busca binária high. Por quê? Porque você vai inserir o novo elemento à direita dos elementos que, porventura, sejam iguais a este elemento aqui. Então, existem dois tipos de busca binária, a low e a high, do inglês alto e baixo. Porque em uma você vai inserir o elemento à esquerda e o outro à direita. Beleza? Por que você falou tudo isso, Renzo? Só para a gente visualizar. E uma forma de fazer isso, eu acho que não permitiriam em um processo seletivo, mas assim, processo seletivo eu tento mostrar saficidade. Eu vou inventar a roda. Busca binária não é um algoritmo famoso? Sim, é famoso. Se ele é famoso, o que possivelmente acontece com esse algoritmo? Ele já tem implementação por aí. Então, seria questão de buscar como é que faz uma busca binária no Python. E, em particular, tem um bisect. Ah, nem é low e high, ele tem um bisect left e right. Olha que legal aqui. Ó. Vamos, deixa eu deixar aqui o que estava comentado aqui antes, e aí a gente vê o que funciona, né? Se vai funcionar o que eu vou fazer aqui agora. Então, chama de bisect, porque bisect é você dividir um elemento no meio. Olha lá, tem um bisect left e um bisect right. O que vocês acham que faz o bisect left? Coloca a esquerda. Então ele vai me trazer o índice à esquerda. Vamos colocar aqui a lista ordenada? Renzo. Oi? Mesmo se tratando de um esboço, você tem que sempre levar em consideração o índice ao invés do conteúdo, não é isso? Quando você percorre uma lista, em um momento eu achei que você estava tratando do conteúdo
ao invés do índice, que é levando em consideração aquela questão do Python, zero, começando com zero. Eu posso ter comido bola aí, porque mentalmente. Mas assim, sem o conteúdo eu só estou utilizando para comparar o valor que me foi passado, que é esse aqui. Então, em termos de conteúdo, eu vou precisar do conteúdo para fazer a comparação do elemento. Mas em termos de posição, eu vou considerar só os índices. É que eu criei aqui uma coleção que fica meio ruim, né? Porque é sequencial, né? Mas talvez aqui no set isso vai ficar bem mais claro. Não, Quando a gente... o raciocínio ficou excelente. Eu só achei que por um momento, na hora que acho que foi no 4 que você pegou, você não tratou como uma posição, você tratou como conteúdo, tá vendo? Entendi. Posso ter comido bola, mas tem que tratar como posição mesmo. Até porque o algoritmo que a gente vai fazer será assim. Mas, obviamente, quando eu estou num processo seletivo, primeiro eu vou mostrar, já mostro para o cara, não vou reinventar a roda. Eu vou ver se já tem alguma coisa pronta. Então, vamos ver aqui o resultado desse bisect left. O único problema vai ser... Vamos ver aqui, ó. Vamos executar só esse aqui que acontece só uma vez, ó. Acho que ele não gostou do meu fim aqui. Vou colocar 0, então. Que merda que aconteceu aqui. Type error. É óbvio, né? Faltou o elemento que eu estava pesquisando, né? Olha lá. E tem ainda um X, um low e um high. Eu não lembro exatamente o que isso aqui faz, não. Vamos ver a documentação? Select left, low, high. Retorna um índice onde, inserindo o elemento X na lista A, assumindo que A está ordenado, ou seja, que a lista está ordenada. O valor de retorno I vai ser tal qual que do A até o I tem o E menor que X. E todos os demais serão maiores ou iguais, ou seja, ele vai posicionar à esquerda. Argumentos opcionais, low, default 0 e high. Lembrei. O low e o high é caso você já saiba como tá. Eu posso dar quem é o valor de início e de final da minha lista. Isso faz sentido se você, sei lá, dentro de uma lista você já sabe que na primeira metade não está. Então você pode passar quem vai ser o índice de início onde ele vai começar a bisseção e do final. No nosso caso não faz sentido passar, só faz sentido passar realmente o elemento que é procurado. Vamos pegar aqui cadê o procurado? Olha lá. E aí vamos executar. Por isso que até deve ter dado ruim lá, mesmo quando eu estava com o meu fim. Vamos ver, ó. Início, olha lá, início, posição 6, né? Olha, 0, 1, 2, 3, 4. Nossa, tá. 5, 6. Ou seja, aqui teria que ser inserido o meu elemento 7, de forma que ele ia jogar esses daqui para a direita e inserir ele aqui. Então, achei quem é o início. Beleza, Renzo. E quem é o fim agora? Como é que a gente vai buscar o fim agora? A gente vai utilizar qual método para buscar o fim? Bisect right? Bisect right. Qual que é a malandragem? Busca binária, ela é uma busca que é chamada de logarítmica, chama sublinear. Depois do algoritmo constante, que é aquele independente do tamanho que tiver nos elementos, ele retorna em tempo constante. Por exemplo, em uma lista ordenada, você retornar o valor máximo é tempo constante. Porque numa lista ordenada, você pega o último, pronto, acabou, é o elemento máximo. É um exemplo. Agora, isso aqui é o segundo melhor tipo de algoritmo, que é o logarítmico. Ou seja, se isso aqui tiver o tamanho de 4, ele vai levar o logaritmo de 2 disso, que é 4 é igual a 2 elevado a 2. Então é sempre igual ao expoente. Então, se for 4, ele vai demorar 2 rodadas. Se ele tiver o dobro, ou seja, 8, ele vai demorar 3 rodadas. Se você tiver 16, ele vai demorar 4 rodadas. Se você tiver 32, ele vai demorar e assim por diante. Ou seja, você dobra o tamanho da entrada
e ele só aumenta um passo a cada vez. Então, isso é um algoritmo bem eficiente. E é assim, o algoritmo sublinear, ele está muito mais próximo do algoritmo constante do que ele está mais próximo do linear, que é o O(n). Então, ele é muito melhor. Tá? Ver a evolução desses números é absurdo. Tem até num livro que eu coloco lá no módulo do Entrevista Técnica, que é um livro de estrutura de dados e análise de algoritmo, que ele coloca as funções em perspectiva. Né? Então, esse daqui é o segundo melhor algoritmo em termos de complexidade que tem. E aí, o Bisect, vamos fazer aqui agora, né? Faltou fazer. Basicamente, copiamos o que tem aqui em cima. Vamos jogar aqui no fim. Eu acho que talvez tenha um off by one error aí que a gente pode consertar depois que rodar. Opa, deu ruim aí. Ele retornou 6,7. Potencialmente eu acho que é o off by one. E aí tem que ser o fim menos 1. Porque eu quero retornar quais são os índices que tem esse cara. Ou seja, se eu vou retornar aqui no fim um elemento que está à direita do meu set, ou seja, aqui vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é onde eu vou colocar o elemento quando eu pergunto pelo left. Então é o 6, é onde ele ocorre a primeira vez, se ele ocorrer, inclusive. E aqui vai ser a posição onde eu coloco se eu quiser colocá-lo à esquerda, que é um a mais. Então, off by one error é muito comum. Vou tirar aqui o menos 1, vou rodar. Vai passar para esse teste, mas vamos buscar para todo mundo. Vamos ver o que acontece aí. Opa, deu pau aqui para um elemento. Porque ele não jogou a exceção velho e erro. E aí dá até para a gente ver qual que é o resultado que esse cara aqui... Vou até botar um acerte aqui só para ele dar um erro mesmo. Sei lá, 2 igual. Vamos ver aqui. Na verdade, faltou acerção. Só para ver o que ele retorna. 0 e menos 1. Como ele retorna a posição que tem que estar, a maneira dele dizer que o elemento não existe aqui é colocar um índice negativo, que é o menos 1 aqui. Então, para a gente manter a assinatura que estava antes jogando um velho erro, a gente pode fazer, inclusive, o seguinte, né? Antes de retornar, pego aqui o fim. Se o fim for igual a menos 1, posso retornar um value error e posso passar até a mesma mensagem que ele passava antes, né? Em português só. O elemento não está presente na lista. Opa! Esqueci do raise. Opa, deu ruim? Tá, porque tem um acerte aqui ainda. Não era para ter. Ainda deu ruim? Aí não sei o que aconteceu. Did not raise. Ué, não estava retornando menos 1 antes? Deixa eu ver aqui que diabo que ele fez aqui. Fim igual a 7. Não, mas esse é o que tem. Sai daí. Esse aqui é o que tem também. Vamos pro próximo. Eu quero o que não tem. Eita, qual que era? Deixa eu ver aqui o que eu passei aqui. Não, esse era o menos... Oi. Correto. O erro está no seguinte. Volta lá. É que você passou rápido, você não percebeu. Quando não tem, tanto o início quanto o fim ficam zerados. Então, não é fim, isso? Porque você está fazendo fim menos 1 no retorno da tupla. Depois. Verdade. Isso. Então, você tem que fazer o teste com o fim igual a 0. Se fim igual a 0, aí ele lança o erro. Lá. 0, 0, né? Isso. Por isso ele deu menos 1 naquele A7 porque ele retorna a tupla do return ali. Tem que ser, se o fim for igual a 0,
Aí ele lança o erro. Tá ruim isso, né? Porque a busca ele tá me dando zero, porque zero poderia ser uma posição válida se você quer manter o elemento ali, né? Beleza. Uma coisa que você pode fazer é, antes de tudo, dar um count na lista e ver se o elemento existe. Não, Se não. count Se for eu der igual a count, zero, ele vira count, ele vai virar odd n de novo. Então count tá fora da jogada. Deixa eu imaginar aqui os casos zeros. Ó, se eu mandar um vazio, o que ele vai me retornar? E aí é bom até para pegar os casos de uso, né? Porque o problema também está o seguinte, né? Aqui eu coloquei um -1, então ele me retornou a posição que eu tenho que colocar o -1 para manter a lista ordenada. Se eu colocar aqui por exemplo, pois um é, se colocar 9, o fim vai ser outro valor. ó, 9, aqui 9. início igual a 9. Entendeu? Agora é assim, né? Se a diferença entre os dois der 0, Ah, sim. é porque o elemento não existe. Ou se ambos forem Claro? iguais, né? Que é Também. a diferença da zero. Exato. Então, se fim igual ao início, retorno aí que o elemento não está presente. Vamos rodar. E a beleza de teste é que pelo menos você tem uma chance aí, você coloca e ó lá, passou. Então, se os dois forem iguais, é porque realmente não tem um elemento repetido. Porque tá certo, né? Porque se ele acontece uma vez, o left vai dar numa posição e o right tem que estar em outra, não na mesma. Exato. Não na mesma. E aí é o seguinte, esse cara é odd n e busca binária, a gente vai ver depois, vamos implementar uma aqui, tentar pelo menos. Busca binária, ela é logarítmica aqui. E ela não usa memória. Então essa solução 2, eu só vou adiantar, ó, que é essa daqui. Só a melhor solução. Oi? É a melhor solução? Em termos de espaço, vai ter que ser, né? Porque pelo menos você tem que passar buscando. Já que ele está ordenado, é uma solução que vai ser melhor que a anterior, com certeza, né? Não tem nem o que discutir. Mas essa solução 2 aqui, ó, vamos fazer a mesma análise. Ó. Tempo de execução ela vai ser 2 vezes log de n. Só que 2 vezes constante não interessa. Né? Constante não interessa. Então, 2 vezes log de n vai ser o log de n. Então, um tempo muito melhor do que a outra. A memória, ele não usa. Ele só precisa de duas variáveis lá dentro para fazer isso. Mas a gente vai ver. Então, aqui ele vai ser O de 1. Então, tanto em tempo de execução quanto em análise de memória, essa solução aqui é a melhor. Tá? Mas, o que acontece? Potencialmente, não vão deixar você utilizar a biblioteca padrão na hora que você está fazendo um processo seletivo. Então, aí você vai ter que implementar. Então, vamos criar a função bisectLeft e vamos implementar aqui agora, seguindo aquela lógica lá do que eu tinha falado, certo? Beleza? Então, como é que era? Início igual a 0. Fim igual ao tamanho da lista menos 1. E aí eu vou fazer a busca. Então vamos começar com a busca. Quando que eu vou fazer essa busca aqui? Enquanto o início for menor que o fim. Lembrando que eu tinha aquele off by one error. Então eu tenho que fazer o fim menos 1 sempre. Enquanto isso aqui acontecer, eu vou fazer aqui, vou colocar aqui, biseção. Sei lá se existe biseção em português, acho que sim. E aí eu vou retornar aqui o início, neste caso aqui. Ó. Caso aqui de baixo, deixa eu colocar o PES aqui melhor. Tá?
Agora eu vou fazer aquela lógica lá de fazer a interpolação lá dos elementos. Como é que funciona? Meio igual início mais fim. Escreveu médio. O que foi? Escreveu médio, não meio. Ah, tá. É para ver se o pessoal tá acordado aí. Meio. Certo? Então, vou pegar este cara, vou fazer o quê? Pego o elemento da lista e aí eu vou pesquisar pelo índice de acordo com esse índice de meio. While menor que fim menos 1, deixa eu ver, só aqui o caso 0, se for 0, isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0 menos 1, não, na verdade eita, calma aí que ficou ruim aqui. Porque se for a lista vazia, o tamanho vai retornar 0. Zero menos 1 vai dar menos 1. Opa, eu já tirei o menos 1 ali em cima, então peraí. Sim. E aí, menos 1 é menor que 0? Não, ele vai sair, beleza. Então esquece que eu estava falando. Sempre quando eu vou fazer processo seletivo, eu dou uma decorada em qual vai ser os elementos de início do algoritmo, mas tudo bem. Peguei o elemento do meio, o que a gente tinha que fazer? Vocês se lembram? Fazer o teste para ver se ele é o elemento procurado. Se o elemento é menor que o elemento procurado, logo, o que eu fazia? Se ele é menor, você tem que pegar a outra metade. Isso, se esse elemento é menor, todo mundo à esquerda também é menor. Até seria melhor eu usar um left-right, talvez, né? Mas deixa início mesmo. Ou seja, todo mundo, se esse elemento é menor que o procurado, todos à esquerda dele são. Então, o que eu vou fazer? Início igual ao valor de meio. Caso contrário, fim igual ao meio. Eu elimino os outros. Uhum. E tinha até um esquema, se você considerar igual o índice em termos do Python, tipo, eu poderia, aqui no caso de ser menor, eu já podia até fazer a busca fazendo aqui início igual a meio mais 1, mas vamos fazer do jeito que a gente tinha feito lá. Vamos rodar os testes para ver o que acontece? Vamos ver se vai falhar alguma coisa, qualquer coisa a gente... Opa, deu ruim aqui. Ele ficou num loop infinito aqui. Agora, por quê? Em qual caso? Se eles forem iguais, também é ruim aqui, né? Então não é só um menor. Se não me engano, é um menor ou igual, eu já paro. E se ele bater também, que é o caso lá do lista 1, esse cara aqui também, acho que se eu não me engano, não faz sentido. Vamos rodar só e ver? Qualquer coisa a gente... Não, vamos debugar agora, porque aí eu já não sei o que está acontecendo. Eu desenvolvi com recursividade. Também dá com recursividade. Vamos lá. Beleza, olha lá, lista ordenada veio 0, o fim deu lá no 7, porque é o tamanho da minha lista, realmente tem 7 elementos. Logo, o meio será, olha lá, o 3, como a gente tinha calculado. O elemento respectivo, a posição 3, será o 4. Olha lá. E aí o elemento 4 é menor que o 7? É. Logo, início vai ter o seu valor alterado para meio. Meio não, 3. O valor da variável meio. Beleza, 3. 3 é menor que o 7, que é o fim? Não. Então, continuo. Vou fazer lá a média dividir por 2. 3 mais 7 é o 5, conforme a gente tinha visto. Pego o elemento respectivo à posição 5, é o 6. 6 é menor? É. Então, início leva meio. Início leva meio.
é menor ou igual ao fim? Ah, talvez seja ali o fim menos 1 ainda. Vamos dar uma olhada, vamos continuar. Então, aqui, meio, vou somar o início com o fim, vai dar 12, 12 vai dar o 6. 6, retorna o elemento respectivo ao 6, é o 7. 7 é menor que 7? Não. Logo, fim igual ao meio. Ó, 6. E aqui está o problema, né? Ó, início 5, vamos ver. Ó. Fim 6. Vou somar, vai dar meio igual a 5. Elemento que está em 5, que é o número 6, é menor? Elemento é o 6. Então o meio vai levar o início vai levar esse cara aqui. Então é o, ó lá, voltou. Início continua sendo 5, né? Que é o meu meio. E aqui que está o problema, né? Ó. Ele não vai sair daqui, ele vai continuar aqui para sempre, porque sempre vai dar os mesmos valores. Sempre é complicado esse cidadão aqui. Então, se eu não me engano, é ele menos 1. Vou dar os testes para ver. Ó, aqui também. Não, aí aqui tá sacaneando. É isso mesmo? Vai dar ruim aqui também? Vou de novo aqui para ver. Eu vou passar direto nas primeiras vezes, que é sempre o início, né? Que vai saindo, ó. Início, vai ser o valor 3, agora vai para o início de novo 5. Aí o 7, ele vai mudar o fim. Ó, fim igual ao 6. Fim 6. Início é o 5. Isso aqui vai sair, então. Porque vai ser menor ou igual. 6 menos 1, 5. Ele vai sair daqui. Mas o início está valendo 6 agora. É o valor do meio, não é? Isso é 5 aqui, ó. O valor tá aqui, ó. Ah, não, tá certo, tá certo. Vai. Mas que porra, o fim não era 6. Não, agora eu fiquei bolado. O que aconteceu aqui? Ó, início vai pro valor 3. Beleza. Início vai pro valor 5. Beleza. Fim vai pro valor 6. Beleza, tá aqui, ó. 6. Agora, fim menos 1 dá 5. Ah, aqui é menor ou igual. Ah, agora era o menor. Era igual. Não, menor. Porra, esses f by 1 aqui não. Menor. Menor ou igual que isso menos 1. E aí ele vai dar o 5. Tem um problema. É que se colocar aí como menor e só menor, aí de fato o início não é menor que 5, aí ele retorna o início. 5 é um antes. Então, pois é. Deixa eu tentar um outro aqui que é o seguinte: meio menos 1, que aí você já pula um cara de lá. E aí dá pau. Maravilha. Actual, mas pelo menos resolveu, né? Só tá me retornando o valor. Eu acho que assim eu retorno o fim. Sempre erra essas porras de off by one. É uma merda. Tá, se eu considerar sempre o tamanho desse cidadão, também é outra forma de pensar que às vezes o próprio Python faz isso, né? Ele considera um início
e às vezes o tamanho do que eu tenho que pegar. Beleza. Oi. Eu coloquei no Telegram para você o código que eu escrevi dessa parte aí. Mas vamos resolver, porque se eu cuspir o código aqui, vai ser ruim da gente não produzir na live, né? Você fez o recursivo ainda, você falou, né? É só para você dar uma olhada nos ifs que eu fiz, que eu acho que pode te ajudar. Só que eu lembro que ficava bonito assim, não precisava fazer uma porrada de if. É que eu sempre, quando eu vou fazer isso, eu dou uma olhada, porque eu sempre me ferro com esses off by ones erros. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vou alterar aqui a pegada, eu vou ter um início e vou manter aqui um tamanho. E aí o tamanho vai ser igual ao len da lista ordenada. Vou tentar fazer por tamanho. O tamanho pelo menos fica mais... Pronto, lista ordenada, eu tenho tamanho. Então, enquanto o tamanho... Só não sei qual vai ser aqui a condição do tamanho. Quando eu achar esse tamanho for igual, menor ou igual a 1, eu posso parar. Porque aí eu já achei este cara aqui em princípio. Aí eu vou calcular o meio. O meio vai ser o início mais o tamanho dividido por 2. Nesse caso aqui. Aí eu vou pegar o meio, vou fazer o cálculo aqui, e aí o início vai ser o... Beleza, o início vai ser esse meio se for menor. E em todo caso, o meu tamanho do elemento que eu vou procurar sempre vai cair pela metade. Então, aqui sempre vai ser tamanho... Na verdade, eu já podia ter feito isso então aqui em cima, né? Tamanho igual ao próprio tamanho. Deixa eu ver aqui o celular. Tamanho dividido por 2. Já atualizo o valor dele, jogo o tamanho aqui. E aí já está até só com um if aí. Vamos ver se isso vai funcionar. Não sei. Vou dar uma debugada ali. Não, também. Qual foi o erro aqui? Ué, deu 0? Por quê, por quê, por quê? Por que deu 0? Eu não sei. Vamos debugar aqui para entender. Vamos ver se assim vai. Só se ele não entrar uma vez, né? Tamanho, se quando for menor ou igual a 1, então 8 ele vai entrar. Tá. Não, 8 é maior. É verdade, né? Eu que fiz errado. Enquanto meu tamanho for maior que 1, na realidade. Vamos rodar aqui os testes. Foi isso? Não? Vamos ver aqui a diferença que deu. De novo, maledeto off by 1. Que sacanagem. Será que quando for maior que 0? Chega o tamanho a ficar 0? Não, sempre o 5 aqui. Que maledito, sempre um menos aqui. Um menos, um menos, um menos. Esse tamanho. Vamos ver se... Opa! Esse aqui melhorou. É só porque ele fez o did not raise. E o did not raise, qual foi o que ele... Cadê? Não está na lista. Quero saber o valor do início aqui. Alt F9. Bosta.
Ah, tá. Aqui é por causa do meu raise aqui que não rolou. Mas aí porque o meu início, como eu tô tirando um, eu acho que ele vai retornar alguma outra coisa diferente aqui. Vamos ver. Início Somando mais um um, ainda. 0. Aqui ele vai retornar um, né? Um ou menos um. Putz, aí o início foi um. Ah, Cocô. Não exatamente o que eu queria. Uhum. É que o teu tá com um monte de if aí, né? Eu lembro que não tinha um códigozinho. Eu vou dar uma pelada aqui, peraí. Porra de f by one, peraí. Bisect left code. Até pra vocês verem que dá merda aí no dia a dia. E eu acho que eu já fiz uns bisects ainda. GitHub, Enzo, Code Interview, Training. Eu acho que eu tenho. Ah, é um N só. Eu já fiz um binary notation, binary sum, Ctrl F. Eu jurava que eu tinha um bisect aqui. Tree, Fibonacci, sorting, min. Crypt digits. Nossa, binary notation, não. Porra, eu jurava que eu tinha feito um desse. Ah, enfim. Binary. Bisect left Python. Vamos ver aqui. Só. Eu lembro que era bonito o algoritmo. Deixa eu ver aqui. Ah, mas ele só tá falando. E foi só pro caso da falha, né? Não, eu queria ver um código mesmo. Mais um que mostra código. Aqui, merda, só mostra a função pronta. When bisect left and bisect right, not equal, blá blá blá. Bisect at master CPython, será que dá para entender o código do CPython? Paulo colocou o teu bisect aí do GitHub. Do quê? É que tá no Python Pro. The Python, Blue Master, Lib, Bisect. Ah, não, é do Python, tá certo, né? Foi. Tem que fosse do Python Esse Pro. aqui. Bisect right, cadê? Ó? Low. Se for o low for menor que 1, não negativo, já manda. Tá, isso aqui é só para. Enquanto o low é menor que o high, vai o mid. Peraí, que porra que são esses dois pontos aqui? Se. Ah, tá, porque tá em uma linha só. Se o mid é menor do que o x, aí é aquilo lá, high igual ao mid. Se não, low e o mid mais 1.
Ele está fazendo aquela lógica de já passar para a direita o low. E aí, se realmente ele der zero, é porque vai dar ruim. Então, vamos tentar retornar aqui e ver se isso... Eu falei que eu podia já pular, né? Quando é o menor, eu já podia passar para o seguinte. Porque aí economiza, não preciso fazer para o mesmo de novo. Vamos tentar, então. Vamos na mesma lógica aí de maior e menor. Ou início e fim de antes. Cadê? Volta. Tem tamanho. Cadê o fim? Beleza. Fim fica para cá. Então, enquanto início menor que o fim, vai dividir aqui por 2, vai pegar o do meio, e aí se ele for menor, eu faço o meio mais 1. É bom que vai dar aquele mais 1 que eu precisava lá de antes, né? Mas tudo bem, vamos ver se vai funcionar. Caso contrário, fim igual ao meio. Vamos ver se vai. Só faltou o teste do elemento não está na lista. Did not raise. Mas por quê? Vamos ver o que ele retornou aqui no início. Cadê? Não está na lista. Esse caso aqui. Debug. Qual é o valor de início aqui? 8. Quando procurado é 9. Não, mas ele deu 8 igual a 8. Fim igual a início, 8. Beleza, ele saiu. Vai retornar o 8 aqui. Então, o fim do bisect right está me retornando quem? 9. Quando ele devia retornar igual ali o outro, que era só a condição dele parar. Tá faltando só esse detalhezinho para esse algoritmo aqui passar. Pô, mas não é exatamente o que eu fiz ali. Enquanto for menor ou menor igual? Cadê? Menor, rola isso. Se for menor, high igual a mid. Opa! Aí, enquanto menor igual ao fim, beleza? Se o valor for menor do que o meio, eu faço high igual a mid. O valor então deve ser essa merda aqui do off by one. Se o procurado é menor ou igual, vou pensar aqui. Não, se o elemento que está na lista é menor, eu já posso ir pro da esquerda, da direita, jogando o início. Eu acho que está equivalente aqui. Só essa parte aqui que não está igual. Se o elemento que está no meio, ou seja, o que está lá, for maior que o procurado. Ele só colocou a condição inversa, apesar que ele colocou com maior. Né? Vamos fazer a mesma coisa. Se o elemento que estiver no meio, o elemento do meio for maior que o procurado, é o fim igual ao meio. Era a mesma coisa se eu colocasse menor ou igual ali. Caso contrário, meio igual ao fim. É uma maravilha isso. Vamos lá. Então, roda os testes. Vamos ver o que a gente vai receber aí. Puta, ainda não está na lista. Então, ou seja, está furado até o código do CPython. Não é possível, pô. Ah, mas esse é o de bisect right. Oh, fela da gaita. Deu bisect left. Pronto, esse aqui, ó. Se o valor que está no meio é menor, low igual a mid mais 1. Caso contrário, tá. Mas isso aí foi o que eu fiz. É o que tava, como estava antes. Dá para que eu coloquei o fim menos 1 aqui? Vou deixar assim, ó.
Tem um menos 1 aqui para ver o que acontece. E na verdade era do jeito que estava antes mesmo. Se o elemento aqui é menor do que o procurado, início igual a meio mais 1. Caso contrário, fim igual a meio. E eu vou evitar de fazer esse menos 1 aqui para ver se rola alguma mágica aí. Rolou. Não lembro por quê, mas eu acho que é só porque lá na lista que não estava vai dar alguma coisa de ruim. Na verdade, meu início nunca vai pegar aqui para o caso do primeiro elemento. Ó. Então, tá? Então essa seria uma busca ordenada à esquerda. E aí, obviamente que implementando essa, a gente poderia implementar o right aqui mais ou menos da mesma forma. A gente só tem que mudar lá alguns parâmetros. Vamos tentar fazer isso, vamos ver se sai rápido. Se não sair, eu desisto e copio lá de novo. Fazer o right. Não, só quero criar, não importar. Então vai ser isso, a lista ordenada, o procurado. Vamos utilizar tudo aqui de base. Só as condições que mudam. Agora a gente vai retornar o fim. E aí a gente já não vai perguntar se o elemento é menor que o procurado. A gente vai fazer o contrário. Aqui, se eu não me engano, você só troca o maior. Se for maior, você vai pegar que o fim ao meio. Mas se o elemento procurado já é maior. Não, vou fazer a mesma coisa aqui. Será que é a mesma coisa? Eu não lembro se era. Eu acho que era só trocando isso. Vamos testar, né? De novo, o não está na lista. Só ele. O que a gente tem aqui para o fim? Se o elemento é maior. Eu acho que está ao contrário aqui. Esse aqui acho que não ficou bom, não. Opa, esse aqui é o que está funcionando. Eu quero mexer nesse aqui. Será que aqui eu volto o início também? Eu não lembro agora se eu volto o início aqui também. Ou esse é sempre o início. Nossa, que demora. No, did not raise. Mas era, se eu não me engano, era com fim mesmo quando a gente fez. Se o elemento. Cadê? Este daqui foi cadê? O elemento menor que o procurado, eu faço o início mais o meio. Se o elemento aqui é maior, eu tenho que fazer o contrário. Então aqui seria. Não, mas se tivesse errado eu ia falhar. Eu só estou rodando um. Basta. Teste busca repetida. Vamos para todos. Isso está falhando todo mundo. Tá. E aí, como eu mudei esta condição, esta vem aqui para baixo, esta vem aqui para cima. Aí passou. Que parto, 1h30, mas saiu. Beleza, galera. Sempre é meio enrolado para mim. Eu sempre dou uma estudada. É sempre bom dar uma decorada aqui. O que é menor, o que é menor igual, o que vai acontecer. Sempre for para um processo, dê uma decorada assim no left e no right. Porque toda vez que eu vou, eu dou uma decorada. Né? Eu falo, putz, então lembrar que vai ser sempre início menor que o fim. Não vou fazer menos 1 aqui em cima. E aí, se for o left, eu vou procurar pelo elemento, se for menor, e vou andando com o meio aqui para cima. Se for o maior, se você utilizar aqui como operação, você só troca a posição e você vai procurar por esse cara aqui. Se você usar o maior, você vai estar fazendo uma busca à direita. Se você utilizar o menor, você vai estar fazendo uma busca à esquerda. Tá? Se eu não me engano, eu até meio decorava o algoritmo assim. A setinha está apontando para a esquerda, então esse aqui é o bisect left. Setinha apontando para a direita, então é o bisect right.
tá? Mas tem que lembrar aqui as posições do elemento e do elemento procurado aqui, para fazer isso. Uhum. Beleza? Tranquilo Show de aí? bola. Stack trace, enfim. Show de bola. Meu algoritmo ficou um pouco mais complexo que isso, mas é basicamente isso. É que eu usei recursividade, né? É que quando eu estou estudando para as entrevistas, é bom lembrar do código mais simples, né? Dar uma olhadinha, porque até para escrever na hora é mais fácil. Você não vai fazer um monte de if quando a pessoa que estiver te avaliando vê e tem um monte de if, né? Aqui vê que fica até condizente com a historinha que eu estava contando, né? Ó, você vai começar no início, no fim, até o final. Aí, enquanto o início for menor que o fim, ou seja, você não acabou de fazer a busca binária, tem um que eu poderia ter feito lá pelo tamanho aquela hora, lá, meio, fica bem claro o que a gente está fazendo. Pega o elemento do meio, poderia até ter colocado aqui escrito, elemento do meio. Fica até mais... Vou fazer aqui, ó, elemento do meio. Então, um elemento do meio vai pegar aí esse lista ordenada. Se o elemento do meio é maior que o procurado, se for right, né, você vai jogar só o meio lá no fim. Então, você está tirando a banda da direita. Caso contrário, você está eliminando a banda da esquerda. Beleza? Dúvidas, pessoal? Dúvidas, críticas, sugestões? O que vocês mandam aí? Ctrl K. Eu mando um agradecimento. Busca binária. Muito bom. Beleza? Vou fazer um push aqui. Nosso repositório. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E eu gosto, na verdade, eu gosto quando dá merda também na live. Porque aí é aquela coisa, mostra o que a gente passa perrengue, tem que pesquisar, né? Até me inspirando aí no vídeo muito bom, né? De Não Seja o Herói, do Jefferson, lá do Linux Tips. Excelente. Então, viu? Deu merda, eu fui no Google. Vou ficar esquentando a cabeça, não. E não tem que ter vergonha de ir no Google. Óbvio que quando você está estudando para uma entrevista técnica, na entrevista você não pode ir no Google. Então, por isso que você tem que dar estudadinha nessas coisas aqui antes para poder relevar. Mas mesmo assim, se durante a entrevista e você não puder utilizar o código, não puder debugar, se tiver um off by one error, ou seja, quando você erra por um, é bem relevável, né? O que o entrevistador está procurando é mais a tua forma de raciocinar durante o processo seletivo. Tá? Então, é bom que aconteça para vocês verem o que acontece. Né? E por quê? Porque na prática do meu dia a dia, eu não vou implementar uma busca binária. Em geral, eu vou utilizar o que está ali na biblioteca. Né? Então, essa é a sacada. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado. Deixa eu ver aqui, 18 pessoas online nesse momento. Olha o Ali aí, Ali voltou, rapaz. Deixa eu agradecer aqui, Ali, André, Jorge, Gildemar, Gilson, Jorge, Luciano, Marcos Q, Maria Elisa, Paulo, Petrônio, Ricardo, River Fount, Rodrigo Barro, Sérgio Albuquerque, Thiago Sarmento e Wesley. Obrigado aí para vocês que assistiram. Como? Tem embora comer, tô com fome. Acho que alguém habilitou aí o microfone aberto. Não senta aqui não que eu tô arrumando seu meio. Que isso? Oi. O André aqui. Vamos lá agora. A live é assim, acontece, né? O pessoal tá de repente lá fazendo a faxina em casa, dá ruim aqui na live. Mas enfim, para vocês que assistiram, muito obrigado aqui ao vivo. Para você que está assistindo essa gravação, quer participar, quer aprender um pouquinho de Python, não se assuste com essa live, a gente abordou um assunto que é um pouco mais complexo, tá? Mas o básico de Python você encontra aqui no módulo gratuito do módulo Python Birds, onde você vai implementar uma simplificação do jogo Angry Birds, aprendendo aí um pouco de Python enquanto você implementa esse projeto de verdade. Beleza? Então, muito obrigado aí pela sua atenção. Nos vemos aí no próximo plantão Python Pro da próxima semana, terça-feira, 18 horas. Grande abraço.